Bem-vindos ao Ambiente de Estudos do Mediaula, primeira aula do já nosso famoso curso de eletrocardiografia. Eu chamo de curso básico, a gente chama de curso básico, por quê? Porque realmente a gente pega na mão, é o basicão para quem nunca estudou eletrocardiografia. Por mais que tenha muitos alunos que acham que o curso é avançado, não é. A parte básica mesmo, que vai falar para você a introdução, como que acontece a formação das ondas, como que é um ECG normal, como que é um ECG no IAM. Claro, posteriormente você precisa ter um curso avançado se você for trabalhar com isso como intensivista e por aí vai. Agora, para o basicão, para começar a eletrocardiografia, eu te falo que não tem curso melhor do que este que você está começando hoje. Lembrando que tem a apostila, então a apostila ela muito complementar, é uma apostila que já virou referência entre os cursos de eletrocardiografia, ela é a apostila do Mediaula. Então, sou o Dr. Sérgio Canabrava, coordenador científico do Grupo Mediaula, e vou acompanhá-los no curso de eletrocardiografia. Então, você tem que entender como que se formam aquelas ondas, você não precisa decorar. Então, o termo é despolarização. Por quê? Porque as cargas positivas que estão na parte externa do músculo cardíaco, isso é um exemplo do músculo cardíaco, elas entram para dentro da célula. Então, vai despolarizar. Então, a parte externa do coração, que é onde que os eletrodos captam para formar as ondas, elas vão ficar sem polo, vão ficar despolarizadas. Então, despolarização é isso, é a passagem das ondas positivas na parte externa do coração para dentro. Então, vai trocar. O que está negativo dentro da célula do coração vai para fora. E o que está positivo vai para dentro. Então, na hora que faz essa despolarização, acontece a formação da onda. Então, está aqui, ó, na parte do lado, a primeira imagem aqui do lado esquerdo, você observa a despolarização, ou seja, é a troca da carga positiva que está lá fora do coração, ela entra para dentro da célula do miocárdio e aí gera uma energia que o eletrodo vai estar pegando. Olha na segunda imagem aqui de baixo. Então, na hora que trocou todas as células, né, todas as cargas que estavam positivas fora da célula para dentro, formou-se a onda. Essa onda pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Do lado da direita, a outra imagem é a despolarização. Então, é o contrário. Aí as cargas positivas vão lá para fora do miocárdio e as negativas voltam para dentro. Para quê? Para preparar o miocárdio para uma nova contração. Então, a gente entende que toda a despolarização e repolarização estão relacionadas com a contração do coração. E aí você vai observar que todo um ciclo cardíaco, a gente vai ver todas as ondas que vão aparecer sobre ele. Então, despolarização são ondas maiores, repolarização normalmente ondas menores. Pergunta básica, a despolarização é sempre positiva? Não. Em alguns momentos ela pode ser negativa, ou seja, seria uma onda para baixo, e nós vamos aprender isso aqui hoje. Está aqui mostrando, então, só para fechar essa parte de despolarização, lembre-se, tá? Então, vai ficar sem polo na parte de fora do coração. Então, troca-se as cargas positivas externas para dentro do coração, que são as negativas. Isso é a despolarização. Já a repolarização é preparando o coração para uma nova contração. Sistema de condução cardíaco, agora que a gente já entendeu. Então, você observa, aqui está o coração, a gente já aprendeu sobre despolarização e repolarização, tudo começa no nódulo sinusal, lá em cima, no átrio, tá? Ali você observando o nódulo sinusal. Vai começar a despolarização daquelas fibras que vão estar no átrio. Então, vem um estímulo no nódulo sinusal, esse estímulo, ele passa, vai despolarizando todas as fibras miocárdicas do átrio. Depois esse estímulo vai chegar no nódulo atrioventricular. Ele vai parar ali por mais ou menos 0,10 segundos, que é o tempo de quê? De enchimento ventricular. E o que é essa parada de 0,10 segundos? Será que isso é o segmento ST lá no eletrocardiograma? Repara que eu vou seguindo e voltando com alguns itens para você fazer a fixação. Então, depois que chegou no nódulo atrioventricular, ele vai descer pelo ramo direito e pelo ramo esquerdo do coração para fazer a despolarização ventricular. Vai passar para as fibras de Purkinje e aí vai fazer a contração ventricular. Aí depois começa todo o ciclo novamente. Então, esta é o ciclo cardíaco. Este que é o ciclo da eletrocardiografia.
nódulo sinusal, despolariza os átrios, joga o sangue para dentro do ventrículo, para ali no nódulo atrioventricular, joga novo estímulo que vai despolarizar os ventrículos, ramo direito, ramo esquerdo. Ah, Sérgio, então aquele famoso bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, é porque o estímulo não está passando em um dos ramos do coração? É isso aí. E a gente vai ver isso na aula específica de bloqueio de ramo direito, ou bloqueio ventricular, que a gente vai estudar tudo isso. Passa para as fibras de Purkinje, despolarizou todos os músculos do ventrículo, faz a contração ventricular. Ok? Derivações eletrocardiográficas é tema de uma aula específica. Eu só preciso exemplificar o que é para você as derivações eletrocardiográficas, porque é delas que você faz, né? Você pega aquelas ondas. Então a gente tem três tipos. Não se preocupe, isso aqui é só uma introdução. Você terá aula de derivações eletrocardiográficas. Nós temos as bipolares ou clássicas, foram as primeiras, de Einthoven. Nós vamos aprender ainda por que elas aconteceram, que é a D1, D2 e D3. Depois veio Goldberg, que fizeram as derivações unipolares ampliadas ou aumentadas, AVR, AVF e AVL. Será que o AVR e o R tem a ver com o braço direito, de right? Será que o AVF tem a ver com F de foot? Será que o AVL tem a ver com L de left? Será que os eletrodos são colocados então no braço direito, no pé e no braço esquerdo? Provavelmente você vai ver isso na próxima aula. E aí vem as derivações pré-cordiais, que é de V1 a V6, tá? Então essas são todas as derivações, aqui mostrando para você onde que são colocados. Então aqui um exemplo, é só ilustrativo, você vê ali os eletrodos verdinho, o neutro preto, o vermelho, o amarelo, tem também as pré-cordiais que ficam nessa região, então são bipolares, e as unipolares. E aqui as pré-cordiais, ó, que tem os pontos específicos para colocar essas derivações que vão de V1 a V6, e a gente tem uma aula sobre isso. É só para você entender que são esses eletrodos, tá? Esses eletrodos que captam essa despolarização cardíaca para formar as ondas. Então aqui mostrando o coração, ele está no centro desse círculo de Cabreira, a gente vai estudar esse círculo de Cabreira também, onde você observa onde que está D1, D2, AVF, D3, AVR e AVL. Não tem que preocupar com aprender isso agora. Isso aqui é só para abrir sua cabeça, para você entender como se pegam as ondas. Ah, Sérgio, então quer dizer que se eu olhar a derivação AVR, a minha onda vai estar diferente da derivação D2. Sim. Então, por exemplo, uma onda positiva em D2, se estiver despolarizando nesse sentido, ela pode ser que esteja negativa no AVR. Correto, porque o AVR é para cima, o D2 é inferior. Então, tudo isso para você entender e raciocinar sobre esse círculo de Cabreira e como que ele é formado na próxima aula, que é a aula de derivações eletrocardiográficas. Hoje, isso é o que é importante para você, ó. Ondas positivas e ondas negativas. Você tem que entender como isso forma. Então, eu coloquei aqui as derivações para você, as pré-cordiais, que vão de V1 a V6. Toda vez que a despolarização estiver acontecendo em direção àquele eletrodo, a onda vai se formar positiva, ou seja, uma onda para cima. Então, se você viu lá no seu eletrocardiograma, seja uma onda P, um QRS, ele está para cima, é positivo. Quer dizer que naquela derivação, aquela despolarização está acontecendo em direção ao eletrodo. Seja ele o V1, o AVF, o AVL, não importa. E aí tem os padrões, são os padrões básicos em cada derivação que a gente estudará ao longo do curso. Se a onda é negativa, como você pode observar agora, então a despolarização está acontecendo na direção contrária, ela está fugindo dos eletrodos. Se for no V1, se for no AVF, no AVR, isso não importa. Não é este o momento de você aprender isso. Este é o momento de você saber o que é uma onda positiva e o que é uma onda negativa. Ah, Sérgio, então se eu vi uma onda negativa, quer dizer que aquela despolarização está fugindo daquele eletrodo. Correto. Representação das ondas elétricas no ECG. Então você já observou o que é onda positiva, o que é onda negativa, e aqui está o eletrocardiograma básico. Teremos uma aula também específica sobre ele para você entender. O que é a onda P? Eu já posso introduzir. A onda P, eu não falei para vocês, é a despolarização atrial. O que é o segmento PR? Será que é aquele 0,10 segundos em que o estímulo fica parado no átrio ventricular?
Correto. Depois vem o que? O segmento, o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, ou seja, a contração do ventrículo ejetando o sangue lá para o resto do coração. Depois do QRS vem o segmento ST. O que é o segmento ST? Não é a repolarização ventricular ou é a parte de inatividade? É a parte de inatividade do músculo cardíaco. Aí depois vem a onda T, que é a repolarização ventricular, e uma onda U, que é a onda que é a repolarização do músculo do feixe papilar, ok? Então esse é o resumão, só para você ter uma ideia do que funciona cada um desses itens que a gente estudará na aula específica. Então, aqui é o eletrocardiograma bonitinho. Aqui é o que você vai encontrar na vida real, né? Então, na vida real é assim. É a folhinha, aquele traçado, você consegue ver a onda P, o QRS, aqui você vai ver a onda T, o segmento ST e por aí vai. Então, onda P. Onda P, como eu falei para vocês, é a despolarização, ok? Marcada aqui para você. Você está vendo o coraçãozinho lá também na sua tela. É a despolarização atrial, tá? Então, está despolarizando o átrio e está fazendo a contração atrial, jogando o sangue para dentro dos ventrículos. Então, toda vez que você vê uma onda P, está ali. Sérgio, ela pode ser negativa em alguns pontos? Sim. Nós vamos estudar isso, qual que é a direção da onda P. Depende de qual eletrodo que você está analisando, de qual derivação que você está analisando. Aí nós temos a onda P, que ela pode ser positiva, ela pode ser entalhada, ela pode ser negativa, ela pode ser difásica. Por quê? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma atrofia, ou uma hipertrofia, na verdade, uma hipertrofia atrial. Então vai ter muito músculo cardíaco. Então a despolarização vai soltar uma carga elétrica muito grande. Então os eletrodos vão pegar uma carga maior. Então, ela pode ser difásica, por exemplo, ela pode ser uma onda P maior, mais elevada. Isso tudo será estudado. É só para você entender as formações. A onda P nem sempre vai ser bonitinha assim. Por isso que é bonito o estudo da eletrocardiografia, que através deste exame você consegue predizer se o coração está com hipertrofia, se ele está com algum bloqueio, se tem um IAM, por aí vai. Então, mostrando aqui para você uma onda P negativa seguida de um complexo QRS negativo. Então, a despolarização deste coração está indo contra aquela derivação, ou seja, V1, V2, D2, AVR. Lá na outra, uma onda P pequenininha, ou seja, aquele impulso daquela despolarização está pequeno. Segmento PR. Então, o segmento PR, que está mostrado aqui, é o tempo em que, mais ou menos 0,10 segundos, o normal é até 0,12, em que o estímulo fica preso no nó atrioventricular, porque ele vem do sinusal lá em cima, para no nó atrioventricular, que é o tempo para enchimento ventricular. Este é o segmento PR. Então, toda vez que você vê um traçado limpinho, uma linha naquele eletrocardiograma, naquela eletrocardiografia, é porque é inatividade. Então, então o segmento ST também vai ser uma inatividade ventricular? Sim. Por quê? Porque não está tendo nem repolarização, nem despolarização. Beleza, então está aqui, nódulo atrioventricular. Então, o segmento está aqui mostrando para você o segmento PR, é o momento que este estímulo que veio lá de cima do nódulo ou do nó sinusal, ele travou e ficou parado no nó atrioventricular. O tempo dele é de mais ou menos 0,12, ok? Se ele for maior, aí vai ser um bloqueio. Nós vamos estudar esse bloqueio atrioventricular. Complexo QRS. Complexo QRS é igual à despolarização do ventrículo, é igual à contração ventricular na prática, ejetando sangue para fora do coração. Então, o complexo QRS, nem sempre você vai ver a onda Q, muitas vezes só vê a onda R, que é a segunda, é a verdinha aí no exemplo. Algumas vezes você vê a onda S, mas lembrando, na prática, nem sempre você vê tudo bonitinho não, ok? Então, complexo QRS, onda Q negativa, o R positivo verdinho e o vermelhinho é onda S. Sérgio, e um Q aumentado, será que está associado com IAM? Nós vamos estudar isso. E o aumento do segmento ST, será que também está associado com IAM? Nós vamos estudar isso, tá? Sérgio, está aqui, outros exemplos. Então, pode ter uma onda R', R', pode ter uma RSR'. Então, será que essa onda aqui, que eu estou apontando aqui agora, tem relação com um bloqueio de ramo? Será que tem relação com uma hipertrofia?
Isso tudo será estudado. O importante de sair dessa aula é que o QRS nem sempre vai ser todo bonitinho. Você tem que analisar para saber aonde que está o problema do seu coração. Segmento ST. Então, o segmento ST é a hora da inatividade do músculo cardíaco após a contração ventricular, após a despolarização ventricular. Então, este é o segmento ST. Então, teve a contração ventricular, o estímulo veio lá, parou no nódulo atrioventricular, que é o segmento PR, deu a despolarização pelo ramo direito e ramo esquerdo, fibras de Purkinje, aí contraiu o músculo cardíaco, formou o complexo QRS, e aí teve um período de inatividade. Olha a onda lá parada, sem onda, só um traço, é o segmento ST. Ok? Aí vem a onda T. A onda T, marcada aqui para você, é o período de repolarização. Então, está repolarizando os ventrículos para se preparar para um novo ciclo cardíaco. E por último, a onda U, que eu falei para vocês, não aparece em todas as eletrocardiografias, ela relaciona com a repolarização do músculo feixe papilar, ou da papila ali do coração. Beleza? Para finalizar a aula, é uma aula bem introdutória, só para você abrir realmente a sua cabeça para iniciar nas próximas aulas. Vai lá na apostila, lê sobre isso também. Relações do eletrocardiograma com o ciclo cardíaco. Então, onda P, né, é a despolarização atrial. Segmento PR é a hora que o estímulo elétrico chega no nódulo atrioventricular e fica ali parado mais ou menos 0,10 segundos a 12 para encher o ventrículo. A gente tem a onda Q, que é a descida ali mais ou menos pelos ramos, a onda R vai acabar de despolarizar e a S acaba de despolarizar o ventrículo, ou seja, despolarizar está contraindo o músculo cardíaco e está ejetando sangue. A gente vem o segmento ST, você observa que é inatividade completa do coração, ok? Porque o coração está sendo preparado, aí vem a onda T, que é a repolarização. Ou seja, ele está, de novo, com as ondas negativas no ventrículo dentro do miocárdio e as positivas lá fora para despolarizar no próximo item. Então, obrigado. Deixo aqui meu Instagram para vocês. Pode adicionar, falar que é aluno do Mediaula. Lembrando, o nosso foco são os cursos preparatórios para residência médica e cursos para prova de título. A grande diferença, o grande diferencial do Mediaula com relação aos outros concorrentes no mercado é a nossa objetividade. 70% da nossa matéria é dedicada para preventiva, cirurgia, GOB e pediatria. Clínica médica fica com 30%. Por quê? Porque lembra, gente, na prova, na hora que você pegar lá para fazer, clínica vale os mesmos 20% que ginecologia, que cirurgia, que pediatria. Por isso que as nossas taxas de aprovação são maiores, porque a gente foca 70% do nosso curso nas outras 4 matérias e deixa um tempo que a gente coloca como suficiente para estudar clínica médica, que é 30% do curso. Então, obrigado.